Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Gente, eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que se encontra em Mateus 11, o versículo é o 7, aonde o Senhor dá testemunho de João Batista. O Senhor fala que foste ver no deserto uma cana agitada pelo vento. Essa cana agitada pelo vento é João Batista. E aqui no versículo 8 o Senhor fala: ou que foste ver um homem ricamente vestido. O Senhor fala: os que estão em trajes ricamente estão na casa dos reis. Ou que foste ver um profeta. Sim, o Senhor disse que João Batista é muito mais que um profeta. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. De quem você está correndo atrás? De quem você está procurando? Quem você está procurando ver? Os profetas ou os que se encontram em trajes ricos? Os que se encontram ricamente bem vestidos? A palavra de Deus nos afirma que Jesus fala que nascido de mulher não existe ninguém maior no céu do que João Batista. Não existe nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Moisés mesmo, nem Davi é maior que João Batista. E João Batista, nós vemos aqui através da palavra de Deus, quando ele pregava, atraía multidões. As pessoas iam até ele. Ele não ia até as pessoas iam até ele. Ele era uma pessoa cheia da graça, cheia do Espírito Santo. E todos quando chegavam a ele, que ouvia as palavras, se rendia ao Senhor e era por ele batizado. O batismo é necessário. Só que também tinha aqueles que iam lá só para criticar e querer saber em nome de quem ele fazia aquilo, quem o instruiu, quem mandou ele fazer aquilo. Porque existe algo, existe uma coisa assim que eu não sei entender, que aqueles que estão lá em cima não aceitam que Deus usa os pequenos, aquele que está mais embaixo. E João Batista, ele não era aquela pessoa que tinha aquela boa aparência assim. Eu imagino ele todo barbudão, todo cabeludão, e com a roupa dele, né, aquele pelo de camelo, as coisas assim, couro de bicho. Ele fazia as vestes dele era de couro de animais. E o alimento dele era gafanhoto e mel. É o que a Bíblia relata. Só que ele atraía multidões, as pessoas iam até ele. E todos quantos chegavam a ele, recebia de Deus, era consolado, tinha um encontro com o Senhor, era batizado, era renovado. Só que o que está acontecendo hoje é porque muitas pessoas hoje, elas não procuram ouvir, elas não procuram conhecer a pessoa pessoalmente. Muitas pessoas hoje, elas estão seguindo multidões. Elas seguem uma pessoa, seguem um pastor, seguem uma profeta, seguem um profeta, alguém que se diz. Segue alguém que fala no nome de Deus, mas ele segue sem conhecer. Segue porque a multidão está seguindo. Segue por causa dos status, por causa do perfil.
se a pessoa está seguindo. Eu vou seguir, não sabe nem o que a pessoa faz, não sabe nem onde vai parar, mas está seguindo a multidão. Por causa de quê? Do perfil e do status. Existem pessoas, eu estou falando aqui a realidade, é porque eu conheço. A vida está um caos, mas nos status está tudo perfeito. A paz está uma maravilha, está o céu na terra. Por causa dos status. Tem muitas pessoas se deixando enganar por status, por perfis, pela aparência. Pela aparência. Tem que conhecer. As pessoas iam até João Batista e conhecia ele. E cria naquilo que ele falava. Se João Batista, na época de João Batista, fosse na época de hoje, ninguém ia seguir ele, não. Por quê? Porque se ele colocasse no perfil dele, no status dele, a aparência dele, se aparecesse no perfil dele, as pessoas bloqueavam na hora. Ninguém ia seguir João Batista pela aparência dele. Porque a aparência dele, o que descreve a Bíblia, ele não era muito bonito. Mas quando as pessoas iam até ele, conhecia ele, aí sim, elas seguiam ele. Porque ela chegava ali, chegava triste, atemorizada, sem direção. Só quando ela chegava ali, ela ficava cheia da graça e do poder de Deus, porque João Batista era cheio do Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos relata que é o Espírito Santo de Deus que muda a pessoa. É Ele que transforma. É Ele que muda vidas. Ele muda caminhos. Mas você tem que querer conhecer. É por isso que as pessoas que chegaram a João Batista saíam transformadas, batizadas, porque elas tinham encontro com Deus. Elas tinham encontro com o Espírito Santo de Deus. Elas eram atraídas pela presença. Naquela época, até Jesus, as pessoas julgam hoje o outro deixa de seguir pela aparência. Se é da, tipo assim, se fulano veio da favela, se ele morava na favela, lá de lá não tem nada bom não. Morava na favela. Agora sim, se mora num palácio, mora numa mansão, rapaz, tu viu a casa do cara, tu viu a casa da mulher, segue, tá seguindo a multidão, por curiosidade. O olho dele tá só em coisas terrenas. A bênção tá é pra ele, não é pra tu não. Você seguindo ele, quem vai enriquecer é ele. Enquanto a sua alma, como é que fica? E os seus caminhos, como é que fica? E a sua direção ao alvo, que é Jesus Cristo, como é que fica? A palavra de Deus nos afirma que nem todo aquele que diz meu Senhor, entrará no reino de Deus. Naquele dia o Senhor vai falar para mim. Uns vão falar, Senhor, mas em teu nome eu fiz isso, Senhor, em teu nome eu fiz aquilo, Senhor, em teu nome eu fiz aquilo. O Senhor vai falar assim, apartai de mim, vós malditos que praticam iniquidade. Presta atenção. Você que está aí no meio da multidão, procura conhecer quem você está seguindo. Procura conhecer
a pessoa que você está seguindo através da multidão. Porque no meio da multidão tem que haver milagre. No meio da multidão tem que haver transformação. No meio da multidão tem que haver cura. Olhe os testemunhos. Olhe os testemunhos. Se não tiver, porque aonde há a presença do Espírito Santo, a pessoa cheia de Deus, uma pessoa cheia da presença de Deus, quando ele ora, uma pessoa que tem a autoridade do céu, quando ele ora por alguém, Deus faz milagre, Deus cura, Deus liberta. A pessoa nem precisa estar junto com ele. Pode estar no Japão, pode estar na África, pode estar onde tiver. Se ele orar pela pessoa, em nome do Senhor, o mal vai cair. O mal vai cair. Procura saber. Procura conhecer quem você está seguindo. Não seja só um mais um no meio da multidão. As pessoas quando conheceram Jesus, quando perceberam que Jesus veio lá de Nazaré, mas que ele era diferente. Ele foi o que veio para fazer a diferença, para mostrar a diferença. Porque Deus ele para fazer a obra dele. Ele não usa não é grande não. Ele usa os pequeninos. Ele usa aqueles lá de baixo. Ele usa aquele que não tem aparência. Ele usa aqueles que não tem status. Aquele que não tem um perfil muito bonito. Porque o que tem que aparecer é o poder de Deus. É as obras do Espírito Santo. Não é a pessoa, não. Porque a honra e a glória é do Senhor Jesus Cristo. Toda a honra e toda a glória é do Senhor. Ele não divide a glória dele com ninguém. Porque se ele pegar um lá de cima, muitos vão achar que foi porque, né, vai exaltar ele. Deus usa os pequenos. Deus usa os pequenos. Eu fico só assuntando. E fico triste ao mesmo tempo. Porque o que tem de pessoas perdidas, vagando sem direção. Vagando sem direção, sem rumo. Tem pessoas que seguem outros só por uma bonita oratória. Oratória, sem presença e sem unção. Sem autoridade. Não vai fazer diferença. Você tem que ser tocado pelo poder de Deus. Eu não estou aqui pedindo para ninguém me seguir, porque eu não tenho status. Eu não posto nada em status. Mas eu só estou falando. A multidão maior está aqui, ó. Se vocês seguirem isso aqui, você vai estar entre a multidão maior. E não vai precisar andar muito, não. Você vai conhecer o Senhor.
o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Redentor, o Salvador. Segue alguém que prega o Evangelho como ele é. Se a mensagem que você estiver ouvindo não falar de renúncia, presta atenção. Se a mensagem, aquele que você estiver seguindo, não falar de pecado, não falar que você tem que renunciar a si mesmo, procura outro para seguir. Porque essa palavra aqui fala que nós temos que renunciar a nós mesmos, que nós temos que renunciar os nossos desejos, as nossas vontades. Eu sigo Jesus Cristo, porque eu estou procurando andar de acordo com essa palavra. E por isso eu estou te mostrando e estou te falando, porque eu quero que você siga comigo. Siga comigo. Seja um seguidor do Rei, daquele que está ricamente vestido, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, o Cordeiro de Deus. Eu sigo o Senhor e eu desejo da minha alma e do meu coração que vocês também sigam. Siga alguém que prega o Evangelho de verdade. Siga alguém que fala da salvação. Siga alguém que fala que o inferno existe. Ele é tão real quanto esse sol aqui que está brilhando. Que o céu existe e o inferno também existe. O céu existe e o inferno também. Que vai haver vida eterna, mas também condenação eterna. Vai haver. E nós estamos mais próximos do que vocês imaginam. A qualquer momento as trombetas vão tocar. Não há mais tempo de brincar. Não há mais tempo de andar seguindo multidão sem conhecer o autor, sem conhecer o verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor é Jesus Cristo. O verdadeiro pastor é Jesus. Amém? E depois que as trombetas tocar, vai ser tarde demais. Vai ser muito tarde. Essa palavra aqui, ó, vai ser retirada. Essa palavra aqui, depois que as trombetas tocar, muitos vão procurar ela. Só que ela não vai estar igual está agora. A palavra de Deus, essa palavra, ela é viva. Ela é poder para aquele que nele crê. Que nela crê. Que ela é a palavra de Deus. Ela é viva. Quando Jesus vir, que a igreja subir, o Espírito Santo não vai estar mais aqui. Porque quem convence o assessor da justiça, do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai subir com a igreja. A essência dessa palavra, ela vai ser a palavra como um livro, ela vai ser um livro como outro qualquer. Aí vai ser a hora que todos vão sair desesperados, procurando as igrejas, procurando a Bíblia. Essa palavra aqui. Muitas pessoas vão sair desesperadas, procurando igrejas, procurando essa palavra, só que ela não vai mais ter essa essência, esse poder que ela tem. Acorda, meu irmão, minha irmã. Acorda enquanto não é tarde demais. Ainda dá tempo.
Ainda dá tempo. Jesus, a qualquer momento, pode aparecer. Como está a tua vida? Não seja só mais um no meio da multidão. Não seja só mais um no meio da multidão, seguindo alguém sem conhecer, seguindo alguém sem a sua de raça, sem a presença de Deus, sem o poder de Deus. Segue isso aqui. Se alguém que você segue não fala que tem que largar a bebida, tem que largar a prostituição, tem que parar de fazer coisas erradas, parar de mentir, sai dela. Sai dela. Tem que parar de mentir. Tem que parar de enganar. Tem que parar de roubar. Tem que parar de se prostituir. E eu não falo outra coisa. Prostituição não é só você vender o seu corpo. Tudo aquilo que você se apega, coloca acima do Senhor Jesus, é prostituição. Se você colocar o seu marido ou o seu filho, seja o que for, acima do Senhor, está se prostituindo. É pecado. Porque o Senhor diz, aquele que ama mãe, pai, filho mais do que a mim, não é digno de mim. Coloca Jesus Cristo acima de tudo. Se você não colocar Jesus Cristo em prioridade, em primeiro lugar na sua vida, tá feio. Esse sol tá quente, ó. Tô vendo ele aqui. O inferno é tão real quanto isso aqui. Aí depois que as trombetas tocar, não tem mais oportunidade. Para aqueles que não aceitou Jesus Cristo, para aqueles que não reconheceu Ele como Senhor e Salvador. Tenha todos um bom dia, em nome do Senhor Jesus.